Olá, tudo bem? Eu sou a professora Tassiana, professora de língua portuguesa. O assunto da nossa aula de hoje é verbos, noções gerais. Pessoal, essa é uma classe gramatical. O estudo dos verbos, ele se insere na parte da gramática chamada morfologia, em que nós estudamos ali a palavra na sua forma. Eu sei também que há muitos questionamentos com relação a essa classe de palavras. Olha a nossa amiga aqui. Não é fácil para ninguém, viu, pessoal? Nem para mim enquanto professora, nem para vocês enquanto alunos e nem para nossa amiga aqui. Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir entender melhor depois dessa aula, tá? Nós podemos dividir os verbos aqui em 3 grandes grupos de acordo com a sua conjugação. Todos os verbos terminados em ar, por exemplo, apresentam uma conjugação muito parecida. São colocados sempre num grupo de primeira conjugação, verbos terminados em ar. Cantar, falar. Temos também os verbos da segunda conjugação, que são terminados em er, vender, ler. Os terminados em ir, partir, sorrir, constituem a terceira conjugação. Temos também, pessoal, o verbo pôr e os seus derivados. O que seria um derivado de pôr? Repor, dispor, compor. É um número muito pequeno de verbos para que a gente possa ali criar a quarta conjugação. Portanto, a gente usa uma outra estratégia. Nós buscamos ali o verbo pôr na sua raiz latina. Vocês sabem como se escreve pôr em latim? Poer. Olha lá que interessante, pessoal. Essa terminaçãozinha er, ela me basta para classificar esse verbo pôr, repor, dispor na segunda conjugação, por conta da terminação que vem ali do latim. O verbo também, pessoal, é uma classe de palavra totalmente variável e ela varia em tempo, modo, número e pessoa. Quando a gente fala em número, estamos falando de singular e plural. E quando falamos em pessoa, estamos falando das 3 pessoas do discurso. A que fala, com quem se fala e de quem se fala. Vamos analisar aqui. Eu trabalho aqui. Trabalho é um verbo que está na primeira pessoa do singular. Como que eu sei isso aí? Por meio da terminação dele, o O. O O é uma marca característica de presente da primeira pessoa do singular. Aqui nós temos, eles trabalharam nessa empresa. Pessoal, o M é uma marquinha bem importante do verbo porque ela é característica do plural. Lembrando só que o plural do verbo, ele não é marcado pela letra S. A gente tem que ficar bem esperto com relação a isso. O S é uma marca de segunda pessoa do singular. Tu trabalhas, com quem se fala, ok? Então o M, ele é indicativo de plural aqui pra gente. E aqui eu resumi para vocês as principais regras, as principais marcas número pessoais. Então o O, ele geralmente marca a primeira pessoa do singular, o S, a segunda pessoa do singular, o MOS, a primeira do plural, e o M, a terceira pessoa do plural. Outra flexão bem importante para a gente entender é a flexão de modo. O modo verbal corresponde à intenção do falante ao pronunciar um verbo. Se o que eu falo, eu quero expressar a ideia de certeza, eu opto sempre pelo modo indicativo. Se eu tenho dúvida no que eu falo, né, se pode ser uma hipótese, por exemplo, aí o melhor modo verbal a ser utilizado é o subjuntivo. Da mesma forma que quando eu quero dar uma ordem, um conselho para alguém, fazer um pedido, o modo imperativo, ele é aqui o mais indicado. Temos também a flexão de tempo. Para a gente entender o que é tempo verbal, é necessário que a gente entenda também o conceito de momento de enunciação. Momento de enunciação é o momento em que eu estou falando esse verbo, tá? Se a ação ocorre no momento em que eu falo, pessoal, eu digo que é um tempo presente. Se a ação ela é anterior ao momento da fala, eu digo que esse verbo está no tempo pretérito, passado. Pretérito é uma linguagem mais usual para tempo verbal, tá? E se essa ação ocorre posteriormente, vai ocorrer, né? Posteriormente ao momento da enunciação, nós temos aí o tempo futuro. Agora, pessoal, eu vou falar particularmente dos tempos verbais, dos pretéritos, na verdade, no modo indicativo. Esses verbos podem gerar uma duvidazinha no emprego dentro da frase, tá?
Para isso, pessoal, a gente vai fazer análise dessas duas frases. Ela chegou quando eu cantava, ela chegou quando eu cantara. Primeiramente, vamos identificar esse tempo verbal. Chegou, aqui nas duas orações, é um tempo pertencente ali ao pretérito perfeito do modo indicativo. O modo indicativo, pessoal, é o tempo da certeza, tá? E o pretérito perfeito é aquele tempo, é um passado extremamente próximo ali ao meu presente. É o passado mais próximo do meu presente, ok? Como que eu sei, Tassiana, que esse verbo ele realmente está no pretérito perfeito? Uma marquinha bem característica desse verbo, pessoal, é o STE na segunda pessoa. Então, quando eu olho para o verbo chegou, por exemplo, basta eu tentar conjugá-lo. Eu cheguei, tu chegaste, ele chegou. Pronto, a partir desse momento eu tenho certeza que esse verbo ele se encontra aí no pretérito perfeito, lembrando esse tempo mais próximo do meu presente. Olhando para a forma apenas aqui de cantava, eu identifico uma desinência, uma marquinha modo temporal importante, que é a do vá. O vá é um indicativo de que esse verbo ele está no pretérito imperfeito do indicativo. O que significa esse pretérito imperfeito? É uma ação mais distante do meu presente, ela é mais distante que a do pretérito perfeito, porém é uma ação que não tinha acabado, não é inacabada. Então guarda essa palavrinha, inacabada, pretérito imperfeito. Olhando para esse verbo cantara também, eu levo um susto? Não, não levo um susto, não está faltando um acento, pessoal. É muito comum a dúvida, está escrito cantara, está escrito cantará? Pessoal, cantará, nós teríamos um acentinho aqui, seria futuro. Aqui nós temos o pretérito mais que perfeito, cantara. A sílaba tônica é sempre o tá. Ai, professora, mas ninguém fala desse jeito. Concordo plenamente com vocês. A língua evolui, pessoal. E o que a gente fez? A gente colocou esse mais que perfeito ali num cantinho para usar só em contextos extremamente formais e a gente no dia a dia passa a utilizar essa forma composta aqui, que é totalmente equivalente a cantara. Tinha cantado. Bom, então vamos lá, vamos analisar. O momento da enunciação é o momento que eu falo o verbo, agora. Vamos observar aqui, pessoal, essa construção. Ela chegou quando eu cantava. Primeiramente, o momento da enunciação é o momento em que eu falo esse verbo, tá? O chegou vai ser o verbo mais próximo desse momento da enunciação. Então, observem aqui. Eu cantava, ela chegou e eu estou falando a frase agora. Só que esse passado mais distante, o cantava, eu não tinha terminado a minha ação. Eu cantava, eu estava cantando. Eu cantava, ela chegou, estou falando a oração. Momento da enunciação. Da mesma forma, pessoal, eu tenho a frase de baixo aqui. Ela chegou quando eu cantara. Para que haja um melhor entendimento, vamos simplesmente substituir esse cantara por tinha cantado? Então, olha lá. Ela chegou quando eu tinha cantado. Então, vamos imaginar, o momento da enunciação é o agora, eu acabei de falar essa frase. Qual que é a ação mais próxima desse agora, pessoal? Ela chegou. Então, eu tinha cantado, ela chegou e eu estou falando a frase agora. A diferença da frase anterior é que eu já tinha acabado a ação de cantar, ok? E na frase de cima, eu ainda estava praticando a ação de cantar. É um passado inacabado. Então, pessoal, essa relação de proximidade, ela é extremamente importante para que a gente entenda aí o emprego desses tempos verbais que geralmente acabam gerando muita confusão aí no âmbito da escrita e da fala também, tá? Os tempos do modo subjuntivo, pessoal, presente, pretérito imperfeito e futuro. Subjuntivo, aquele modo da dúvida. Então, eu tenho o presente, a marca do subjuntivo é a troca de vogal. Então, se o verbo é cantar, a vogal passa a ser E, que eu cante. Se o verbo terminado em er, a vogal passa a ser A, que eu venda, ok? O pretérito imperfeito do subjuntivo eu coloquei aqui porque ele é uma marca, é um verbo muito característico, que tem uma marca muito evidente, que é a do SSE, da dúvida. Se eu comprasse, se eu tivesse, se eu vendesse. E a do futuro, que é uma marca característica é o R, né? Quando eu cantar, quando tu cantares, quando eu beber, quando eu partir. E por fim, temos o imperativo. Imperativo afirmativo, seja feliz. Um conselho, né? E o imperativo negativo, não fume, faz mal para a saúde. É uma ordem, um conselho
que eu profiro com a intenção de convencer ali o meu interlocutor do que eu estou falando. Resumindo então, pessoal, nossa aula de hoje foi sobre verbos, noções gerais. Vimos o processo de conjugação, as flexões de número e pessoa, flexão de modo, flexão de tempo, vimos quais são os tempos do modo subjuntivo, do modo imperativo. É isso aí, pessoal. Obrigada, valeu!